Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Dani, e hoje nós vamos falar sobre luto na maternidade. É um tema difícil, bastante tabu, mas que também muito necessário. E hoje, para conduzir esta conversa aqui, tem uma pessoa aqui muito especial, a Larissa, uma amiga, uma pessoa que eu reencontrei, né? Eu costumo dizer que tem pessoas que a gente não encontra, a gente reencontra, né, Sim, Lari? sim. E aí ela vai me ajudar aqui nesse vídeo, me ajudar não, é ela quem vai conduzir essa conversa aqui com vocês, essa história que eu vou contar. Pode se apresentar, Hilari, por favor. Oi, gente. Meu nome é Larissa Lima. Eu sou enfermeira, sou doula, trabalho com parto humanizado, com nascimentos, com vida e conheci a Dani no teatro. Porque afinal de Oh, contas, as duas, né? A gente faz arte. é. E aí eu vi a Dani começar o movimento da Menina de Azul, né? Desse trabalho todo, e eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz, porque eu acredito que é uma informação que tem que ser passada. Nem todo mundo tem conhecimento sobre meninas com autismo, e eu achei muito necessário. E aí a Dani falou que queria contar a história bem do comecinho. E como o luto é um assunto que me interessa, eu falei pra Dani, vamos conversar então, né, sobre a perda que você teve antes da Ana, pra gente fazer esse processo, né, Dani, contar a historinha até chegar na Ana. E aí a Dani falou, então vamos. Entre encontros e desencontros de horário, a gente conseguiu se encontrar. Então Foi mesmo. hoje é o dia pra gente falar sobre isso. E aí a Dani É. vai contar um pouquinho pra gente como foi, eu vou perguntando. Então se eu estiver olhando pra cima e pra baixo, é porque a gente ainda não aprendeu, né, Dani, pra que câmera que Não, olha. É, isso é detalhe, né, Lari? é. Então eu vou começar perguntando, Dani, se foi Sim. planejada. A gente já falou aqui que a gente vai falar hoje sobre luto, né? Sim. Sobre uma perda, sobre o bebê que veio antes da Ana. E a Dani se dispôs a falar sobre o assunto. Então, a gente vai falar sobre isso. E aí, conta, Dani, foi planejado, não foi? Como é que foi esse comecinho? Então, Lari, a Lari também nem sabia dessa história, né, Lari? Não. Eu acho que a maioria das pessoas ficaram sabendo pelo primeiro vídeo que eu fiz lá da Menina Azul, que eu contei a história e no meio da Sim. história eu coloquei, né, um pouquinho bem simplificadamente, né, essa história. Porque também não é muito fácil da gente contar, né, mas eu vejo que é necessário. Hoje, em abril, faria 12 anos, né, se ele estivesse vivo em abril, ele teria 12 anos, estaria completando 12 anos. Foi uma gravidez planejada, muito bem planejada. Eu era casada, né, inclusive o pai dele é o pai da Ana também. E tá tudo bem aí, Lari? Não, eu tô subindo, eu tenho os livros aqui, eu tô subindo o computador pra ver se fica, tipo assim, na altura da câmera, pra não ficar olhando pra baixo. Ah, entendi. As gambiarra, né? Né, tá certo. Desculpa, Dani, continua. Imagina, acontece. É assim mesmo. Então, e foi uma gravidez planejada, a gente casou, noivamos, tudo aquela como manda o figurino. E, e aí, depois de 2 anos de casados, a gente decidiu engravidar. Então, foi uma gravidez planejada, sim. Mas foi tranquila, assim, teve alguma intercorrência, tipo, diabetes gestacional, hipertensão? Teve alguma coisa que você sentiu que fosse complicar a gestação? Não, Lari, assim, eu era bem mais jovem, né? Então, no aspecto físico, vamos dizer assim, eu estava em plena atividade, trabalhando, dançando. Então, eu era uma pessoa bem mais ativa no momento, até pela idade. Eu estava com 25 anos quando eu fiquei grávida. E não façam as contas, tá, pessoal? Isso não é legal. E então, eu senti muito enjoo, muito, muito, assim. Eu não sei, tem um nome técnico, né? Quando a grávida enjoa muito, assim, que passa muito mal. Hiperemese gravídica. Isso, eu acho que eu tive isso daí, porque eu não conseguia nem tomar água, né? Eu passava Caramba, muito Dani. mal.
Mas não teve nenhuma intercorrência, assim, até o momento de eu descobrir que tinha alguma coisa, não, foi tranquilo. O pré-natal foi tranquilo? Assim, quando mais ou menos você descobriu? Conta um pouquinho do seu pré-natal, como que foi? Então, foi bem tranquilo. Na época, 12 anos atrás, não era tanto, não tinham tantos exames, né? A medicina mudou muito de lá para cá, né? Mas eu fiz o acompanhamento certinho. E aí, quando a gente estava do quarto para o quinto mês, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente qual é o mês que a gente faz o morfológico, mas se eu não me engano é do quarto para o quinto mês. Até se Uhum. alguém souber aí e quiser comentar. E aí eu fui fazer o morfológico. Tava tudo tranquilo. Todos os ultrassons estavam normais. A gente nunca teve nenhuma suspeita de nada. E eu fui fazer esse morfológico, que eles olham tudo por dentro, os órgãos do bebê, tudo, né? Aham. E então eu me lembro que era uma sexta-feira à noite. Eu estava sozinha. E eu fui num daqueles médicos que a gente toma um belo de um chá de cadeira, né? Então já era Sei. umas 9. Era por volta de umas 9 horas da noite. Eu estava lá esperando, sozinha. E o médico, quando fez o ultrassom, ele ficou muito preocupado. Aquela cara de médico que ninguém quer ver, né? Aquela cara que eles não disfarçam, né? Em vez Eles não de dar disfarçam. uma Aí chama o suavizada. outro colega para ver se é aquilo mesmo que ele tá vendo, né? E aí nisso ele já me fez uma carta, isso era sexta-feira à noite, ele falou: olha, segunda-feira sem falta, você já vai para a Unicamp com essa carta, que eles precisam começar o acompanhamento com você com urgência. Isso assusta muito a gente, né? Muito. Ainda mais uma gravidez planejada, assim. Era o primeiro neto da parte dele, Caramba. da minha parte, da minha família. Ia ser a única criança, a primeira criança depois de 13 anos na família. Nossa. Então, assim, era muito esperado, né? Inclusive, nesse dia que o médico falou que ele tinha um problema sério, só que ele não soube me explicar, ele me falou que era menino. Então, foi quando eu descobri que era um menino. Nossa, então foi um susto e não deu nem tempo de curtir a descoberta de Não, tipo, uau, é menino. Igual hoje em dia que o povo faz chá revelação, essas coisas. Se você é, quisesse chá revelação, você tava ferrada, né? Porque. não. Mas uma coisa engraçada, Lari, que assim, que aconteceu desde o início, e eu já vi outras mães de bebês também que se foram, relatarem que não fizeram enxoval, não tiraram fotos, que de alguma forma sentiam que a missão ia ser curta. E eu tive esse sentimento, eu tive essa sensação. Quem me conhece sabe que as únicas coisas que eu tive do bebê foram coisas que eu ganhei. Eu não cheguei a comprar nada. Mas Eu antes não cheguei mesmo de fazer ultrassom, você não. antes Você mesmo. tava tranquila, assim, você não chegou a Tava, fazer, pensar não, em enxoval nem não. nada. Alguma coisa me dizia que não iria acontecer. Alguma coisa me dizia. Eu tinha essa percepção, essa Uhum. sensação dentro de mim. É claro que não é uma coisa, como se diz, totalmente consciente, né? Aham. É como se fosse uma intuição, Sim, sabe? Porque eu acho que sei. quando a gente está grávida, a nossa intuição fica muito forte, fica muito aguçada. Então eu tinha essa intuição. Mas enfim, fiz o ultrassom, o morfológico, deu esse problema. Pediram para que eu fosse na Unicamp, e aí eu fui. Na segunda-feira de manhã já fui para a Unicamp. Como você disse, nem deu tempo de comemorar e nada. Caramba. E aí eu fui com a minha mãe, ela foi me acompanhando. E eu entrei no consultório sozinha, porque eu, aos 25 anos, antes de tudo isso acontecer, eu era uma outra pessoa, né? Aham. Totalmente autoconfiante, dona de mim e não precisava de nem De de ninguém. ninguém, de nada. Eu vou desbravar e eu vou e acabou. Entrei no consultório sozinha, o médico falou assim para mim: o que eu tenho para te dizer é muito difícil. Você quer ouvir isso sozinha ou você quer que chame alguém que estiver te acompanhando? Eu pensei, bom, se for muito difícil, minha mãe vai ficar mais desesperada do que eu, então é melhor que ele fale só para mim. Até para eu também poder processar aquilo, né? Sim. Eu sabia que não vinha coisa fácil. Então, nunca vou esquecer essa frase, porque ele me olhou e disse assim, com todas as palavras: considere que você tem um bebê morto dentro da sua barriga. Nossa. Aí, bem gentil, assim, né? É uma notícia que não se dá assim, né?
É, É uma coisa que eu pego muito no pé. Você tá falando com um ser humano. Já vai dar uma é, notícia difícil, ainda dá assim no. Sei é. lá. E daí ele me disse, olha, mas o bom é que sempre tem o bom, né? O bom é que eu sou o maior especialista nesse problema do Brasil e um dos maiores do mundo. Unicamp, né, meu bem? Uhum. Aí ele falou assim: então você está em ótimas mãos, você está no lugar certo na hora certa. Só que você vai ter que morar aqui no hospital. Você está disposta? Eu falei: não, estou disposta a qualquer coisa. Nessa hora, se o médico falar, você precisa arrancar um braço, você dá o Aham. braço para Você dá ele. o É braço. bem assim. É bem assim. A gente não pensa. A gente não pensa na gente. E aí eu falei: não, estou super disposta a qualquer coisa. E aí ele fez os exames, tudo, e ele me falou que o bebê tinha uma hérnia diafragmática, que acontece com alguns bebês, alguns sobrevivem, que é uma má formação na qual o diafragma não fecha. Então Nossa. ele me falou, todos os órgãos do seu bebê, que eram para estar no abdômen, estão no tórax, e o coração dele está totalmente para o lado direito. Então tá tudo fora de lugar, né? E assim, ele falou, tem graus dessa malformação. Então, dependendo do grau, o pulmão, ele pode desenvolver um pouquinho ou pode desenvolver bastante a ponto do bebê nascer saudável. Ele falou, mas o seu caso é o pior que poderia ser, porque Nossa, não tem bem. nenhum espaço para o pulmão dele desenvolver, nenhum. E então, Ô, Lari, se você quiser ir cortando para Tá, perguntar, não, pode ir. pode falar que tá interessante. Eu não quero te cortar. Pode continuar, Dani. Aí ele disse assim, então, que eu seria a segunda, não, a terceira mulher no Brasil a fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia intrauterina, e que precisava ser com mais de 28 semanas, então eu tinha que esperar completar 7 meses, pelo menos, para fazer. Eles iam colocar um balão de ar na traqueia do bebê, um tubo, e colocar um balãozinho para inflar, né, conforme o líquido, alguma coisa assim que eu não me lembro muito bem, assim, tecnicamente. Eu lembro que eu fiquei expert, mas agora a gente já esquece, né? Virou PhD, né, no assunto. Esse balãozinho iria inflar e ia funcionar como se fosse um pulmão artificial para quando ele nascesse, desse conta de respirar fora da barriga. Entendi. Aí passei com um pediatra já que iria atender o bebê depois que ele nascesse, aí ele explicou que ia abrir a criança, ia tirar todos os órgãos e ia colocar tudo de novo. Coisas assim de outro mundo, né? Você ficou assustada, assim? Como que foi, assim, na sua cabeça? O que você sentiu quando você ouviu esse diagnóstico, assim? O que passou pela sua cabeça? Lari, igual eu te falei, eu nessa época, quando eu passei pelo processo, eu passei muito corajosamente. Eu tinha muita coragem. Eu tive muita fé, não fé de acreditar que ia dar certo, porque como eu falei, eu já tinha ali uma intuição de que não iria, Aham, mas eu tive muita coragem de enfrentar, sabe? Eu assimilei como um processo mesmo, como um projeto de vida, sabe? Quando você sei. pega uma coisa e você fala, eu vou até o fim com isso. Sim. Então eu queria fazer o que eu pudesse fazer, sabe? O que tivesse no meu alcance e o que não tivesse também. Então, no meu alcance, eu faria. Você tinha uma E rede de apoio? Tinha gente te apoiando, te dando força? tinha, assim, na época. Opa, peraí. Na época, eu tô tremendo aqui, ó. Na época, minha mãe me acompanhou em todo o processo, né? Esteve comigo em todas as consultas, em tudo. Eu acho que foi uma figura primordial, tanto que ela nunca mais queria que eu engravidasse na vida. Eu imagino, né? Ela deve ter ficado bem angustiada. Lari, até hoje ela vem. Eu já tive 2 filhos depois dele, né? E aí ela vem aqui em casa, às vezes ela fala, mas já tá bom, né, filha? Eu falo, mãe, nem tenho mais idade. Ela tem pavor de falar em gravidez. Porque eles faziam muitos exames. Eu me lembro até que teve um dia que eu tive que fazer um exame muito complicado, que demorou horas. E lá na Unicamp é assim, eles estudam, né? Então fica aquele monte de gente de branco em volta. Caramba! E ela olhava e eu não saía mais da sala, acho que demorou umas 5, 6 horas. Esse exame foi muito demorado mesmo. E ela ficou apavorada, achando que tinha acontecido alguma coisa Meu comigo. Deus!
Aquele bando de E aluno, né? Todo mundo curioso. então assim, foi bem traumatizante, né? Assim, mais para ela do que para mim, no caso, no período, no processo, porque eu estava muito firme. Eu fiquei muito Aham. forte, assim. Eu não acreditava na minha força, sabe? Então, eu acho que um pouco isso que favoreceu o fato de eu não ter uma rede de apoio tão grande, porque as pessoas não sentiam que eu precisava, entendeu? Mas às vezes, né, Dani, é melhor ter pouca gente, ter poucas pessoas com qualidade de assistência, com qualidade de apoio, do que ter muita Sim, gente em volta que ia falar besteira, que ia te é, desencorajar e tudo mais. sim, com certeza. E aí foi assim. Aí ele me falou isso e falou que eu tinha que ir pelo menos 3 a 4 vezes por semana no hospital para fazer exames e tudo, né? Ficava o dia todo lá, a gente via situações horríveis, assim, né? E a todo tempo, assim, eu meio que rezava para que aquilo não acontecesse comigo, né? Para que o meu processo fosse diferente, tivesse um outro final, porque você via as mães desesperadas, chorando, porque lá são casos muito complicados, sem contar as pessoas que fazem tratamento para o câncer também, que é no mesmo lugar, lá no CAISM, né? O Hospital da Mulher. Aham. Então você vê de tudo, assim. Então você tem que estar com o emocional muito preparado para lidar com essa situação de quase todos os dias você estar num lugar desse. E por outro lado, também você vê pessoas em situações tão mais difíceis do que a sua, que isso também né, você acaba pensando, poxa, né, não é tão difícil o que eu estou passando, né? Eu acho que não tem dor menor nem dor maior, né? Às vezes a gente acha que o Sim, outro tá sofrendo pra é, caramba e tal, mas não é uma dor fácil. Como não é foi? uma competição Não é de. uma competição de dor. É Como que verdade. você conseguiu lidar com essa certeza da perda? Porque, de certa forma, você tinha certeza que você ia ter uma perda. Ou não, em algum momento você tinha esperança de, não, vai dar certo, ele vai viver. Ou foi uma certeza de, vou levar em frente, vou passar por esse processo, mas sei que eu não vou ter não vou vê-lo crescer, não vou ter um filho para sempre. Como foi isso para você? Então, Lari, foi assim, depois que o médico falou isso para mim, a gente começou o tratamento, que foram meses, né? Assim, foram meses. Fui indo, fui passando por todo o processo, que ele falou que a gente tinha que vencer todas as batalhas, eu fui vencendo, Aham. até chegar no momento que eu faria cirurgia, que quando eu já estava de mais de 7 meses. Então, aí já tinham passado 2, quase 3 meses. E nesses 3 meses eu ainda tinha esperança, né? Eu estava aguardando para poder fazer a cirurgia e fazendo exames e sendo acompanhada. Quando eu me internei, é ótimo, né? Eu me entendi, muito Quando, legal. quando eu internei para fazer a cirurgia, fui de mala e cuia lá. Eu tenho até amigos assim que me acompanharam muito. Quando você falou da rede de apoio, eu não posso esquecer deles, né? Tanto do pai da minha filha, quanto desse casal de amigos também, que eles sabem quem são, que foram pessoas primordiais na minha vida, não só nesse momento, mas em todos os momentos da minha vida. E eles me acompanharam e eu me lembro a gente fazendo a mala, todo mundo feliz porque ia fazer a cirurgia e era uma esperança, né, Lari? O Uhum. médico falou que com a cirurgia era 50% de chances do bebê nascer e depois fazer a cirurgia e dar tudo certo. Quando eu internei para fazer a cirurgia, teve que fazer os exames pré-operatórios. Então o médico olhou para mim com uma cara assim de. Sabe aquela cara que eu falei aquela hora? E ele colocou a mão na cabeça e balançava a cabeça assim. E eu falei, né, o que estava acontecendo. Aí ele falou: Olha, não vou fazer cirurgia em você. Aí o mundo caiu, sabe? Nesse momento o mundo caiu, assim, porque você tá naquela euforia, mesmo sem ter certeza, mas você tem uma esperança. E ele falou assim para mim: Eu fazer essa cirurgia em você agora é como se eu colocasse um pneu de trator num Fusca. Não vai funcionar, porque a sua placenta não está funcionando mais como Caramba. deveria funcionar, né? A placenta estava fraca. Porque também eu tinha feito, dentro desses exames, eu tinha feito um exame daquele de cordon sintese, que você tira o sangue do cordão umbilical. Aham.
E o bebê ficou muito fraco depois desse exame. Ele já era fraquinho, né? Ele já não mexia muito. Então, eu acho que enfraqueceu bastante porque mexeu muito. Eu assinei um termo de responsabilidade de que eu poderia perder o bebê durante o exame e tudo, né? A gente faz essa. Tem que assinar esse termo. E então eu falei, tá, o que que eu posso fazer, né? Aí você fica sem reação. Sem Nessa hora reação. não tem reação. E aí a minha mãe falou para ele, doutor, tem como ela tirar o bebê? Tava de 7 meses. Porque como ela vai levar uma gravidez? Ele falou, olha, eu não tenho como precisar. Ela pode ficar grávida até os 9 meses e nascer morto. O bebê pode morrer na barriga a qualquer momento. Ou ele pode viver alguns minutos e morrer. Ele falou, eu não sei o que vai acontecer porque eu não sou Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza e posso te dar certeza absoluta, o seu filho não vai viver. E não tem o que a gente possa fazer mais. E aí eu falei, daí minha mãe ficou desesperada, começou a chorar, falou, mas como assim? O que que ela vai fazer? Minha mãe Uhum. pensava em mim, né? Que nessa hora a mãe pensa na filha, né? Sim. Minha mãe pensou, o que que ela vai fazer? Como que ela vai ficar com esse neném na barriga, crescendo na barriga dela, e ela sabendo que ele não vai viver? E eu tava muito mais tranquila do que ela. Eu falei, mãe, nem se eu pudesse eu tiraria. Você sentia que você Eu- precisava deixar ele o Sim, tempo necessário com você? muito, 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 muito. Isso era muito forte. Muito. Em nenhum momento, assim, eu me revoltei. Em nenhum momento eu fiquei, sabe? Eu entendi isso como uma missão. Independente de religião ou de crença. A minha crença me dizia isso, a minha crença pessoal, de eu senti uma ligação com o divino muito forte, assim. E me senti privilegiada. Pode parecer que eu esteja sendo hipócrita falando isso, mas não é, do De fundo do forma coração. alguma. Eu me senti privilegiada de poder vivenciar isso, porque que outro ser humano no mundo, né? Quantas pessoas no mundo carregam uma vida dentro de si, vem cumprir uma missão e vai embora tão lindamente, porque cumpriu tão, né, de uma forma tão linda a sua missão. E eu trouxe isso para mim como uma missão especial para mim, não só para ele. A gente tinha uma ligação muito forte. Quando eu sentia que ele não mexia, eu conversava com ele, na hora ele mexia, sabe? Como para dizer, eu tô aqui ainda. Uhum. Ainda não chegou a hora, sabe? E depois disso foi bem difícil, porque eu fiquei barriguda, né, Lari? A barriga cresceu, eu tive uma gravidez normal, assim, vamos dizer. Então as pessoas me encontravam na rua e falavam: Ah, quando que vai nascer? Como vai chamar? Eu falava, ele vai chamar Pedro. Mas, né, era muito difícil dizer. Uma vez eu disse para uma moça: Não, ele não vai nascer. A pessoa ficou com uma cara assim: Nossa. Como assim não vai nascer, né? E você fala assim, com essa naturalidade. Mas não é, eu acho que Deus dá força pra gente e nos prepara para viver as coisas que a gente tem que viver. Eu acho que a gente não tem que ter medo. Eu tinha medo. Eu pedia para ele não me deixar ter que escolher se eu tirava o bebê. Eu sabia que podia haver essa possibilidade, mas eu não queria ter que escolher, sabe? E no Uhum. fim, acabou sendo uma escolha que meio que eu tive que fazer, se eu levava a gestação até o final ou não. E eu escolhi que ele tinha que ficar aqui até o momento que ele quisesse ficar, né? Que ele precisasse ficar. Então, foi assim. Depois, com, com 35 semanas, faltando 2 semanas para completar 9 meses, ele realmente ele parou na barriga, né? Ele se foi. Eu me lembro que eu chamei, eu falei que eu tenho uma ligação muito forte com o bebê, eu chamei o Alessandro, que é o pai dele, que é o pai da Ana também. Eu falei, coloca a mão na barriga e se despede, porque ele vai embora. Nossa. Eu até me arrepio, porque eu conto isso, às vezes as pessoas nem acreditam, mas se perguntar para ele, ele vai confirmar essa história. Eu falei, ele vai embora. Aí ele mexeu e eu falei assim, é a última vez que ele mexeu.
Aí eu falei, amanhã cedo você me leva no hospital. Aí quando foi de manhã, ele me levou no hospital e realmente ele tinha ido embora. E assim, o que eu falo é que Deus às vezes coloca anjos no nosso caminho, porque a médica que nos deu a notícia, mesmo que eu já soubesse, Uhum. foi um anjo. Foi um anjo que veio ali. Era um feriado, ligaram para ela na casa dela para ela vir. E ela me deu a notícia de uma forma tão amorosa, assim, tão confortante, sabe? Ela me abraçou, ela chorou junto comigo. E ela disse: não desista, você ainda vai ser mãe. Então eu digo assim, que essa pessoa, nesse momento, fez toda a diferença na minha vida. Sim. Então, o cuidado que a gente tem, a forma como que a gente lida com uma pessoa num momento desse, faz toda a diferença na vida dela, para sempre. Para Dani, sempre. você teve acompanhamento de profissional durante o processo e depois psicólogos, profissionais da Tive, saúde? tive, Lari, e eu sempre digo assim, eu puxo muito a sardinha para os psicólogos, porque eu acho que psicólogo é um profissional muito necessário para a vida de Sim, todo mundo, todo de mundo. qualquer pessoa, Eu sou da opinião de né? que todo mundo tem que fazer terapia. Sim. Mas nesse processo não tem como você passar por uma coisa dessa sem acompanhamento. Não, não tem. Não dá. Porque, assim, eu me lembro que, como eu te falei, eu pedia muitas coisas para Deus. E eu pedia que não me deixasse ter parto normal. Que se fosse para ele levar, que ele levasse no começo. Uhum. Ali logo quando eu descobri, com 5, 6 meses, que fosse fácil, né, de tirar e que eu não passasse por dores. E só que eu tinha que passar, Lari. Eu tinha que passar. Eu tive um parto normal, eu senti todas as dores. Eu me lembro as minhas irmãs e eu fiquei mais de 24 horas em trabalho de parto. E eu me lembro que as minhas irmãs ligavam desesperadas no hospital enquanto eu estava lá e falavam: mãe, ela não pode passar por isso. Como assim? Vem para Indaiatuba, pede para o médico fazer uma cesárea. Não tem como. E eu fiquei numa ala que não era de gestante, eles tiveram esse bom senso, Ai, né? que bom, porque tem hospital que não De, tem esse cuidado, né? de me colocarem numa ala feminina, porém que não era. Eu não escutava o tempo todo o bebê nascer, porque seria É terrível. E, complicado. assim, e lá, durante o processo, teve assistente social, psicólogo, lá tem uma estrutura muito, né? A única coisa ruim que aconteceu lá foi que no dia que o médico falou para mim que não tinha o que fazer, eu ainda estava trabalhando. Era Nossa. uma quinta-feira. Olha como. Ó, veio agora a Vai quinta-feira. voltando, né? É, era uma quinta-feira e o médico falou para mim: olha, não tenho o que fazer, tal, 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 vai ter que esperar. E a assistente social veio falar comigo. E aí eu pedi um afastamento do trabalho, porque como que eu ia trabalhar? Sem Ela olhou para condições, mim e né? ela falou: eu não posso te afastar, porque você não tem nada fisicamente que justifique o seu afastamento do seu trabalho, você tá bem. E eu trabalhava com crianças, Sem comentários, né? né? Então, assim, foi a única coisa ruim que aconteceu lá, assim, que eu falo de profissional. Mas eu fazia acompanhamento com uma psicóloga aqui, que é a mesma neuropsicóloga que avaliou a Ana depois, anos depois. Nossa. E que está fazendo a avaliação dela de novo, a Carmen, e é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. E ela fez comigo, eu nem sei se ela lembra disso, se ela assistir esse vídeo, se ela vai se lembrar. Ela fez comigo um processo de entrega, quando eu fechava os olhos e entregava o bebê para a Virgem Maria levar. Vou chorar. Eu falei que não ia chorar. Agora eu que choro também. E foi muito bonito esse dia. Isso foi muito bonito e depois disso, pouco tempo depois, ele foi mesmo, né? Que eu acho que a gente tem que deixar aí. Difícil, né? Muito. Mas agora não pode ficar chorando, senão a gente não termina. Dani, você acha que parir, que passar por esse parto, que passar por todo esse processo, te ajudou a entender? Ou te ajudou a aceitar? Te ajudou de alguma forma ter passado por esse processo? Na aceitação do luto depois?
Lari, me ajudou a perceber todo o processo, me ajudou a entender todo o processo, assim, que era uma coisa que eu precisava passar, era uma coisa que estava escrito para mim. Muito dessa forma. Não poderia ser diferente. Eu tinha que passar todos os processos. Eu não sei por quê, né? Hoje eu posso até estar entendendo o porquê. Talvez o porquê esteja aqui agora, Uhum, né? Nesse momento, depois de 12 anos, eu sim. estar aqui falando isso, porque olha para você entender uma coisa, que eu estava até pensando nisso hoje, falando com uma amiga. Eu comecei esse canal falando da Ana, falando da Menina Azul, e eu não poderia deixar de falar da história que vem antes dela, porque a história dela está totalmente ligada à minha Sim. história com a maternidade, né? Como isso se deu. E então, como eu tenho usado a minha experiência para ajudar as pessoas. Então, alguém pode chegar e perguntar assim: ah, mas por que que você fica gravando vídeo e falando essas coisas? Porque pode não atingir o fulano e o ciclano, mas atinge muita gente, Muita gente ali tá sabe? precisando ouvir, muita gente ali, né, tem uma história parecida e acha que é único. Porque Sim, quando a gente fala de luto materno, de perdas maternas, a gente entra num campo ali muito delicado. Porque a sim. mulher que perde um bebê, depois as pessoas não sabem como agir. Eu já ouvi alguns relatos sobre isso, Aham, né? As pessoas não sabem como agir. Ou elas usam frases que são muito dolorosas pra quem acabou de perder, sim, tipo, ai, logo logo você vai ter outro. Ah, mas sim, era pra ser assim. E são coisas que, assim, a gente sabe que o intuito é ajudar, mas na verdade causa dor ouvir aquilo ali, ai, logo logo sim. você vai ter outro. Pode ser que tenha, mas não vai ser É. igual, não vai ser a Mas mesma. não é isso, né? E assim, eu quero depois voltar nesse assunto que você falou aí, para a gente fechar, porque eu acho que é uma coisa de extrema importância ser falado. A gente não pode deixar Sim, de falar disso. E então, assim, no entendimento dessa questão, assim, eu acho que me trouxe esse entendimento de que eu precisava passar por isso. Naquela época eu não sabia por quê, agora eu já começo a entender o porquê. Eu tive que passar por tantas coisas na minha vida para porque Deus me deu o dom de falar, sabe? De chegar nas sim. pessoas. Eu sinto que as pessoas ouvem. E às vezes quem ouve é quem precisa ouvir naquele momento. Só essa semana eu já recebi de duas mães que me falaram: eu estou me sentindo muito aliviada de conversar com você. E não é uma profissional falando, né, de um lugar de fala profissional. Eu estou Sim, falando com uma pessoa que viveu. Para eu fazer isso, eu tenho que viver. Eu tinha que viver para eu conseguir ajudar outras pessoas simplesmente pelo fato de ter vivido. E, exatamente. e de poder dizer para a pessoa: eu sei o que você está sentindo. Eu não imagino o que você está sentindo, eu sei, porque eu senti na pele, sabe? Tanto na questão do autismo, quanto na questão de outras questões também que eu vivenciei. Então, por isso que eu achei importante falar sobre esse assunto hoje. Sim, E aí, na questão que você falou das falas e tudo, né, desse apoio, eu senti muito assim, Lari, que as pessoas me apoiaram muito durante o processo. E talvez fosse o momento que eu menos precisava. uhum, E isso é um apelo que eu faço para quem conseguir assistir esse vídeo, que esse vídeo alcance muitas pessoas e que as pessoas coloquem isso na consciência quando alguém estiver passando por uma coisa, um processo parecido com esse, de que o processo às vezes não é tão difícil. O difícil, o luto começa quando fecha, porque eu enterrei meu filho, né? Eu coloquei ele num caixão e enterrei. E quando você fecha o caixão e você volta para sua casa, é onde começa o luto. E é quando as pessoas não estão mais com você. Porque para as pessoas passou, acabou. Só que para você está começando. Eu senti isso na pele e eu já vi muitas mães relatando isso também. É um luto muito solitário porque ninguém é a mãe. Ninguém carregou 9 meses, ninguém está com o peito cheio de leite. Eu tive febre, meu peito inflamou e eu não tinha o bebê para amamentar. E nós que somos mães, nós sabemos que quem é mãe aí comenta
nós sentimos uma coisa, você que estudou isso também deve saber. Acontece um fenômeno quando o bebê nasce, que toda mãe que é um pouco mais sensível, eu acredito que todas, sentem um vazio físico. O bebê está ali do Sim. lado. Você já ouviu muito Já, relato sobre já. isso, né? O bebê está ali do lado, mas você sente um vazio físico. É uma coisa que não dá para explicar. E é muito, até por conta disso, muitas mães até começam a desenvolver a depressão pós-parto, né? Por Sim. conta desse processo de desapego, de desligamento, né? Tem muito a ver com isso também. Até se tiver alguma psicóloga aí assistindo, pode até explicar pra gente. Sim. E então eu senti, além do vazio físico, eu senti o vazio emocional, sabe? De você não ter apoio naquele momento que ali você precisava. E nesse momento as pessoas começam a sentir que você não deve mais sofrer. Passou, né? Passou, Passou, põe uma passou. pedra em cima disso, que quando Sim. na verdade a gente sabe que não é assim, né? E eu acho que a família, que quem tem um papel primordial na vida dessa pessoa, é quem mais às vezes prejudica o luto. Porque a família tem um desespero tão grande em ver a pessoa sofrer que fica querendo minimizar o sofrimento o tempo todo. Eu perdi Uhum. meu filho uma semana antes do Dia das Mães. No Dia das Mães eu comecei a chorar. As pessoas falam da minha família, falavam para mim: "Para de chorar, já passou". Gente, não passou. Nossa. Não passou, só tá começando. Porque um luto desse é 2 ou 3 anos para mais para você se recuperar. E olhe lá. Por mais forte que você seja, por mais emocional que você tenha, né, seu emocional ali em dia, fazendo acompanhamento e tudo, não é uma coisa fácil. Eu demorei muito tempo para conseguir sair de casa e ir numa festa, sabe? Esse tipo de situação que exigia uma interação social. Para ir até na casa da minha família era difícil, porque eu percebia que eles não entendiam o meu sofrimento Uhum. e que eu não podia sofrer. Eu não tinha esse direito, sabe? Porque eu tenho que Sim. ser forte. A gente foi criado assim, né? Pra ser forte, quando na verdade não, né? A gente é humano, é um ser humano passando por uma dor que nem todo mundo conhece, embora, né, a gente saiba que isso existe, mas não é Uhum, algo que, ai, tão próximo da gente. Muita gente sim, também não sabe como acolher e não sabe ouvir, porque às vezes eu percebo que não é nem falar alguma coisa, só escuta a pessoa. Às só vezes tudo que escuta. ela quer é desabafar, mas as pessoas falam, ai, não fala sobre o assunto, ai, e Aham, quanto mais abafa, acho que pior é. fica. Algumas pessoas evitavam de falar sobre o assunto com medo de que eu não quisesse falar. Mas cada um sofre de um jeito e eu sofro falando, né? Eu acho tão chique, assim, quando nos filmes que a pessoa fala assim, acontece alguma coisa ruim, a pessoa fala assim, preciso ficar sozinho, me deixa sozinho. Eu não sou assim. Se eu estiver sofrendo, se eu estiver triste, eu quero me distrair, eu quero as pessoas conversando comigo, e eu precisava disso, sabe? E eu precisava falar sobre o que eu estava sentindo, assim como eu sinto que acho que muitas mães precisam falar, Sim, né? Ah, não é porque você ficou grávida e teve um aborto espontâneo que você tem que amanhã voltar a trabalhar, estudar a sua vida normal, que você não tem que falar sobre o que você está sentindo. Esses dias eu vejo muito memes aí no Facebook falando que essa é a geração mais fraca e que não aham, sei o quê. Eu penso o contrário, sabe? Eu penso que é a geração que mais consegue falar sobre os sentimentos. Em outra época, a gente não teria uma conversa dessa aqui, exatamente. sabe? De falar que a gente tem o direito de sofrer, você tem o direito de sentir o que você está sentindo. É difícil mesmo, não é fácil, né? E se a pessoa tiver a empatia de dizer, pelo menos assim, olha. Eu nunca passei por isso, mas realmente deve ser muito difícil. Às vezes é só isso que você quer ouvir. Às vezes só um abraço, só um contato físico. Sim, eu estou aqui, né? Conte comigo. E então eu acho que isso me fez muita falta. E me fez vestir uma carapuça de pessoa que superou e que isso me trouxe um processo muito doloroso
uns anos depois, de quando eu percebi que eu tinha guardado todos os meus sentimentos numa gaveta e que quando a gaveta Abriu. abriu, eu me vi doente numa cama, 6 meses sem conseguir andar. E hoje eu tenho certeza que foi por conta desse processo, desse luto mal resolvido, que por mais que eu tenha feito tudo certinho, conforme eu fui orientada, né, de ver o bebê, de enterrar, mas eu acho que dentro de mim eu não tinha vivido esse luto, de fato, assim. Eu meio que me escondi do que estava acontecendo, sabe? Sim. Porque eu acho que quando a gente não suporta uma coisa, por mais que a gente entenda, por mais que eu falei pra você que eu vivi tudo de uma forma muito bonita, e foi mesmo. Eu nunca senti revolta, nem tristeza, sabe? Mas é um conteúdo difícil. Sim, é muita coisa para processar, porque, querendo ou não, é uma parte sua, né? É uma dor que Uhum, você pode sentir, é uma dor sua. uhum, Então, essa dor ela precisa ser acolhida, ela precisa ser trabalhada, né? Esse bebê sim, ele existe, ele existiu. Então, ele sim, precisa se falar dele, né? A gente não pode ignorar a existência de alguém, né? Não é, ai, sim, foi embora, passou, tá tudo ok. Né? Quando você perde, sei lá, um marido, uma mãe, um pai, as pessoas compreendem o seu luto. Muitas vezes o que eu vejo é que no luto materno é diferente. Ah, vamos esquecer essa é, história, aí passa por cima. Quando não, para sim, aquela família também foi uma perda. sim. E aproveitando esse gancho, Ah, eu queria pedir para você falar alguma coisa para mães que já passaram ou que estão passando por isso. O que você diria para elas? O que a Dani de hoje diz para essas mães que passaram por esses processos de perda ou que estão passando ou que receberam uma notícia complicada, assim? olha, Lari, primeiro eu quero falar, acho que para as famílias, sabe? Para realmente dar o apoio, ouvir. Se ficar, ó, família, amigos, né, as pessoas mais íntimas, se ficar naquela dúvida, mas será que a pessoa quer falar e tal, pergunte. Você quer falar sobre isso? Você quer conversar? Vai te fazer bem? Mostra preocupação, né? Acho que isso é primordial. E para as pessoas que estão passando por isso, por esse processo, aquela frase bem clichêzona, mas é que é normal, que é bem usável nesse momento, tudo passa, tudo passa. Mesmo que a gente sinta naquele momento que não vai passar, que é um pesadelo, que a sua vida vai acabar ali naquele momento, mas vai passar. E depois que passar, você nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. Tem coisas que eu percebi com isso, que nem tudo eu tinha controle. Eu acho que isso foi o maior ensinamento que eu tive. Eu fui uma pessoa que tive uma infância muito difícil, então eu aprendi desde muito cedo trabalhar sozinha, me virar sozinha e viver a vida. Então eu era uma pessoa muito controladora, extremamente controladora, e achava que eu controlava tudo e o mundo. E quando isso aconteceu, me caiu a ficha de que eu não tenho controle de absolutamente nada. E isso é uma coisa positiva da gente aprender, Muito. né? Então eu acho que também isso, assim, a gente entender que a gente não controla nada e que mesmo que aconteça alguma coisa que você não está esperando, você tem que, parece clichê, mas não é. Você tem que tirar disso alguma lição, alguma coisa boa, sabe? Alguma coisa que você possa fazer com isso, nem que seja igual eu, que demore anos para isso acontecer. Mas um dia você vai entender. Eu voltando, até indo um pouco mais longe na questão da Ana, um dia até vou falar sobre o autismo na minha vida, mas é porque deu um link aqui agora, né, com essa história. Todos os anos da minha vida, desde que eu dou aula há 20 anos, eu sempre tive um aluno autista na minha sala e nunca entendi por quê. Nossa. Então tem coisas assim que a gente não explica. A gente tem que se entregar para o propósito e dizer eu estou aqui e se a missão é minha, eu vou pegar com Aceito. aceito da melhor forma possível. Eu acho que é isso. Ah, Dani, que lindo. Eu só tenho a agradecer por você ter compartilhado essa história. Quando eu vi o primeiro vídeo que eu ouvi, eu falei, gente, precisamos falar sobre isso.
É porque eu fiz um curso recentemente onde esse foi um dos temas. Eu falei, uau, precisamos falar sobre isso, né? Tanto que eu fui te abordar meio que, Dani, será que você vai falar? E aí você foi super, super, super top, super vamos falar sobre isso. E você é uma pessoa que eu admiro muito. Eu admiro muito a sua força em toda a tua história. É recíproco. A tua força nessa história do luto, porque você tratou a vida do Pedro com muito respeito. Você deixou que ele tivesse o tempo dele, que ele passasse pelos processos, que ele fosse na hora dele, né? Então você foi muito mãe, você foi muito humana, né? E com certeza, onde ele estiver, ele tem muito orgulho da mãe incrível que ele tem, porque quem tá aqui, quem te conhece vê a tua alegria dançando, e o fato de você ter superado isso é muito lindo. Então assim, Dani, meu abraço, a gente não pode se abraçar, mas quando passar a quarentena a gente vai. Sinta-se abraçada por mim, Sinta-se abraçada Lari. também, Dani. Ai, muito obrigada, viu? Dani, por ter Foi muito compartilhado essa lindo. história. Eu acho que muito necessário. Eu acho que talvez seja o vídeo mais longo do seu canal. Mas acho que um dos vídeos mais necessários, assim. Eu acho que, de alguma forma, muita gente vai se sentir tocada e muita gente vai se identificar. Esperamos, né? Esperamos que alguém se sinta... a moto! A gente não controla. Esperamos que alguém se sinta acolhido, né? Sim. Ah, Dani, só gratidão. Super obrigada. Obrigada a você, viu? Maravilhosa.